Entrevista. Para bater um papo com a gente, o deputado estadual Wilton Coelho está sempre conosco aqui, ele é do PSOL. Deputado, meu velho, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui à Rádio 100 FM, em rede com a Rádio Cultura da Bahia, falando para mais de 100 municípios. Como é que vai, meu velho? Tudo bem? Tudo bem, André. Melhor agora, né? Começando essa entrevista com você sempre é muito rica, né? No agora da cidade. Para nós é uma alegria imensa. Obrigado, nós meu velho. Participando desse diálogo com você é sério, apesar de alegre também, e sempre contundente. Deputado, me fale, o senhor foi candidato à presidência na Alba, não é isso? Isso. Me conte essa experiência, meu velho. André, nós temos uma trajetória de oferecer as candidaturas. O objetivo principal é falar das questões centrais. Dessa vez não foi diferente, no caso na Alba, né? Quais são os principais desafios que a Assembleia Legislativa tem num contexto, é um contexto muito conturbado, muito difícil, um contexto dificílimo para o povo brasileiro, para o povo baiano também, e que precisa que os parlamentares se posicionem em relação a um conjunto de questões. Então, o objetivo da nossa candidatura foi ter direito a uma tribuna como candidatura à presidência da ALBA para falar dos seus principais desafios. Aqui na Bahia nós temos grandes debates a serem feitos, né? A Ponte Salvador Itaparica, do ponto de vista das consequências ambientais, das consequências sociais e econômicas também. A saída da Ford, que ainda é um capítulo que é um capítulo inacabado ainda, né? Da economia e da política baiana. São 118 mil empregos diretos, indiretos e induzidos, André. Isso não sou eu que estou falando, né? Está fundamentado nos estudos do DIEESE e é uma situação que ainda não está resolvida, precisa de uma ação parlamentar incisiva. Questões como problema ambiental, você com certeza acompanhou, e seus ouvintes também, suas ouvintes, a situação lá na Chapada Diamantina, um desmatamento sem limite, sem escrúpulo. Nós tivemos a oportunidade de visitar a região junto com o deputado Marcelino Galo e Jacó, né, e vimos lá a destruição tanto por uma ação do agronegócio como de mineradores, e agora essa polêmica da suspensão do funcionamento do nosso trem de subúrbio, que pode elevar, em contexto de pandemia, a tarifa das pessoas que pagam hoje 50 centavos, inclusive dependem dessa tarifa baixa para conseguir que a sua atividade econômica seja viável, vai ter um aumento de mais de 800%, né, com a suspensão do funcionamento do trem para a afirmação desse projeto de um transporte sobre pneus, que é de fato um projeto extremamente, ao meu ver, danoso para o futuro da Bahia. Não apenas de Salvador vai perder muito, que é centro do processo, mas para toda a Bahia. Então, polêmicas como essa precisam ser enfrentadas. E nós estamos num país que tem um presidente genocida. Essa que é a realidade, né? O acompanhamento do enfrentamento à pandemia nesse país, o posicionamento do governo negando a compra das vacinas, André, algo terrível para nós, né? O Brasil poderia, se assinasse um protocolo internacional conduzido pela OMS, poderia ser um dos primeiros países, né, a receber uma quantidade significativa de vacinas. E hoje nós estamos vendo aí a morte dos brasileiros e das brasileiras, sempre na casa de mais de 1.000 pessoas, né, mais de 1.000 óbitos, mais de 1.000 vidas que estão sendo ceifadas, né, mais de 1.000 famílias que estão sofrendo todos os dias com as consequências do não enfrentamento à pandemia. Então, para nós, questões como a renda básica permanente, né, até chamada renda justa, a vacinação já do povo brasileiro, e portanto, porque com esse governo não é possível, o impeachment desse presidente e do seu vice, são questões que precisavam ter visibilidade. Foi isso que nós fizemos na Assembleia Legislativa ontem. Eu comecei meu discurso dizendo: não conversei com nenhum deputado, nenhuma deputada para garantir voto. Não foi o objetivo da candidatura. Não fiz isso porque, obviamente, a correlação de forças
não indicava nenhum caminho nesse sentido, né? Os acordos já tinham sido feitos, e eles têm o seu nível de legitimidade, mas ao lado disso é preciso que determinadas questões cheguem para a população das mais diversas formas, e esse momento da disputa é um momento importante também. Foi por isso que a gente apresentou a candidatura, fizemos uma fala longa na tribuna, abordando um conjunto de questões, de desafios da ALBA, e também as necessidades de transformação da própria Assembleia. Nós precisamos de uma ALBA que tenha, por exemplo, o fortalecimento das comissões, né, para o público que não está por dentro desses termos. As comissões são os grupos específicos que tratam das questões específicas da ALBA. Todo parlamento tem isso, né? Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados, o Congresso, tem as comissões que são responsáveis por especificidades. Então, a Comissão de Educação, a Comissão do Meio Ambiente, a Comissão da Saúde, precisam ser fortalecidas para a gente conseguir ter uma qualificação maior do trabalho da Assembleia Legislativa. E apresentamos também propostas como o orçamento participativo deliberativo da Assembleia Legislativa, que é simplesmente discutir o orçamento da Assembleia com os seus servidores e com a sociedade civil, para que a gente tenha uma ALBA cada vez mais democrática, ela consiga cumprir o seu papel de fiscalização do Executivo e do grande debate sobre o rumo da Bahia. Esse é o objetivo da nossa candidatura, além de afirmar outras bandeiras que são caras, como a questão da convocação dos concursados. Para nós é importantíssimo fortalecer o quadro da ALBA. Nós temos aí um grupo enorme de concursados que não foi convocado, foi aprovado e não foi convocado pela Assembleia Legislativa. É um debate que precisa ser posto de maneira séria e a resolução de maneira urgente, para mim também, para que a ALBA consiga cumprir o seu papel. Agora, isso deputado, tem sido importante, né, no enfrentamento à pandemia. Esse é um balanço positivo da ação da ALBA em relação à questão da pandemia na Bahia. É isso que eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a pandemia, e pode falar no contexto nacional também, não é? Eu estava vendo, por exemplo, o ministro Paulo Guedes, quando disse que para conceder, né, para se permitir que o auxílio emergencial, por exemplo, ele seja dado a continuidade a partir de 2021, que, por exemplo, os aumentos a servidores públicos não poderia acontecer. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, comentasse sobre essa possibilidade, né? O que o senhor acha desse modal, e também sobre os auxílios que estavam acontecendo através do governo do estado da Bahia, entre eles o auxílio para estudantes. Eu queria que o senhor falasse também, a ALBA está acompanhando isso, o senhor, enquanto parlamentar, está acompanhando, o que é que vai acontecer, esses auxílios vão continuar a partir de 2021 também pelo governo do estado, o que é que o governo do estado está fazendo, né, para poder contribuir nesse sentido e fazer com que as pessoas possam ficar mais tranquilas em 2021, passando a gente entende como sendo o final da pandemia, já que a vacina já chegou, né? Bom, André, primeiro, nacionalmente, o Brasil possui um conjunto de reservas de recursos, especialmente as reservas internacionais, que são na casa de centenas de bilhões, que podem ser utilizados de maneira imediata pelo país numa situação de crise. É uma situação de crise que o argumento do ministro Paulo Guedes não tem qualquer sentido, porque todos os países do mundo estão apelando para as suas reservas para enfrentar esse momento, que inclusive do ponto de vista econômico, né, necessita superar a pandemia. Então, a questão do auxílio emergencial, para nós, está relacionada a isso, a sobrevivência do nosso povo, especialmente nesse contexto, que é um contexto dificílimo. Nós estamos acompanhando a situação, por exemplo, na Via de Salvador. Eu sou morador de periferia, como você bem sabe, eu moro em Itacaré, no subúrbio ferroviário. Eu sei. Mas isso não é uma particularidade da nossa região. A cidade hoje voltou a viver os arrastões, né? Uma situação de desespero social. Isso não é uma situação específica do subúrbio ferroviário, de Salvador, nem do estado da Bahia. Isso é algo generalizado. A situação da população é desesperadora. Então o governo tem que entender isso como algo central, o que nunca aconteceu. A própria aprovação do auxílio emergencial
no início do governo, aconteceu no contexto em que o governo estava fazendo cortes do Bolsa Família. Então esse governo nunca teve qualquer boa vontade de atender o desespero social da população. E depois nós precisamos, foram sistematizadas as informações que provaram que o governo não poderia acessar recursos de maneira emergencial. Pode aumentar a situação da dívida pública? Pode. Mas a dívida pública no Brasil, inclusive, não consome, na proporção, na relação com o PIB, entre as grandes economias, é considerada uma relação pequena. O Japão possui uma relação PIB dívida pública, se eu não me engano, que chega a quase 200%, se não já tivesse superado essa casa. O Brasil está na casa de 80%. O mesmo processo de endividamento poderia fazer. Agora, nós temos que fazer um debate mais sério sobre o orçamento do Brasil, porque hoje quase metade dos recursos do país está indo para a banqueira. Vá pesquisar aí, você que é ouvinte da Rádio 100, né? Vá pesquisar aí quanto foi do orçamento público nesse período aí, mesmo da pandemia, foi para esse esquema de remuneração dos banqueiros. É quase metade de tudo que nós arrecadamos. Os banqueiros, André, não deixaram de ter lucro, pelo contrário, eles aumentaram a taxa de lucro no contexto da pandemia. E isso só acontece no Brasil. É por isso que o Brasil é uma economia imensa, sempre está aí entre a nona, a 10ª economia, já chegou a ser a 6ª economia do mundo, né? Mas o povo não vê nada, porque o dinheiro só vai para banqueiro. Então nós precisamos auditar essa dívida pública, uma auditoria popular da dívida pública, para nós termos uma radiografia em relação a uma situação que todas as pessoas que são da área sabem que acontece. Nós não devemos esse montante de recursos a banqueiro. Essa dívida do Brasil é sobretudo ilegal. O governo do Equador desmoralizou esse esquema da dívida, mostrando que os acordos com os bancos internacionais foram feitos de maneira que há um arrepio da legislação internacional. Certo? Então, para você ter ideia, depois da auditoria da dívida do Equador, que consumia mais ou menos o que consome dos cofres públicos brasileiros, essa dívida caiu em 60%. O Equador, para vocês terem uma ideia da consequência que isso teve, em 2 anos, o Equador se transformou num país livre do analfabetismo. Tem um título que a ONU dá, né, de zona livre do analfabetismo, que passou a valer para todo o Equador a partir do redirecionamento dos recursos da dívida. Então, esse é um debate que nós precisamos fazer de maneira aprofundada. De maneira imediata, nós precisamos acessar as reservas do país para enfrentar esse momento de crise social brutal que se relaciona com a situação econômica. Todos nós sabemos que sem enfrentamento à pandemia, inclusive, dificilmente nós vamos ter algum reaquecimento da economia. Todo mundo está vendo isso aí nas ruas, não precisa ser nenhum economista, nenhum especialista para entender isso. E o principal mal que o Brasil está sofrendo hoje não é uma falta de rigorosidade em relação ao gasto público, muito pelo contrário, né? Esse gasto público tem sido mal feito, ao meu ver, pela parte da defesa do ministro Paulo Guedes, que é o privilégio dos banqueiros. O principal problema do Brasil hoje é a inação, a contração desse governo em defesa da vida do povo brasileiro. Deputado, amigo, eu quero agradecer sua participação, meu velho. O tempo está curto hoje. Vou convidar para a gente bater um papo maior, viu? Numa próxima oportunidade, meu amigo. Você é sempre maravilhoso. Um grande abraço, viu, meu velho? Muito obrigado, viu? Um forte abraço, André. Obrigado, meu amigo. Todos os seus ouvintes. Bom dia, um grande abraço. Está aí o deputado estadual Wilton Coelho conversando conosco, ele que foi candidato à presidência da Assembleia Legislativa, não é? E da forma que ele falou, né? Só teve o voto dele mesmo, até porque foi de uma maneira simbólica, mas para que ele pudesse trazer algumas pautas, alguns temas à tona, criar um alerta para esses temas, né? O deputado eleito presidente da casa foi o Adolfo Menezes, do PSD,